Advogadas e advogados, estudantes de direito, nobres autoridades que presidiram a mesa recém-desfeita, peço desculpas para personificar na pessoa de 3 presidentes a saudação à mesa que se desfez há pouco. Exatamente os presidentes Luiz Cláudio, vice-presidente do Conselho Federal, representando o nosso querido amigo Lamáquia, presidente Homero Mafra e presidente Fábio Klein, também como representante máximo da magistratura nessa tarde. Já pedi socorro a essa digna assessoria para controlar o meu horário. Não quero falar demais, não só para não cansá-los, como também para não me cansar. E não é só isso, é que antes de começar o evento, estávamos todos nós embalados por essa orquestra que tocou algumas músicas, além do hino nacional, que sempre desperta um fervor cívico muito particular em todos nós. Eu ainda ouvia lá da sala de espera 2 obras-primas da música popular argentina e brasileira. Jassanando Adoniran Barbosa, compositor popular da mais alta qualidade, da mais alta estirpe, representante do samba paulista, porque tem em São Paulo também a samba. E antes dele tivemos um tango daqueles mais notáveis, de autoria de Carlos Gardel, que é Por Uma Cabeça, com toda aquela melancolia, com toda aquela tristeza, com toda aquela dramaticidade trágica que caracteriza o pathos do homem argentino. Então, com essas introduções, eu nem pensaria em agora tomar o tempo de vocês com meditação excessiva, mas recebi um convite do presidente Horácio Mafra. Você vai abrir a Semana Jurídica. Isso é uma honra extraordinária. O meu prazer nessa noite de hoje de abrir esse evento esse que é o máximo de cada um dos estados, evento esse que prepara a Conferência Nacional do fim do ano em São Paulo. Esta é uma data que se inclui de maneira absoluta, se inscreve de maneira irresistível nos anais da minha história de advogado. E o Horácio lembrou uma conversa o Homero lembrou uma conversa que nós tivemos realmente em Brasília, que é o problema da segunda pele. E eu peço desculpas ao Homero por ter trocado o nome por Horácio, mas é que os dois são figuras extraordinárias da antiguidade clássica, poetas realmente da mais alta estirpe. Tenho certeza que o Homero não há de ter ficado triste de ter sido lembrado como Horácio. Ambos são poetas do falar. Mas é a segunda pele mesmo, é a pele da advocacia. Eu, durante 25 anos ininterruptos, sem qualquer interrupção, repito, fui conselheiro federal. Essa foi seguramente a carreira mais longa de alguém que se renovava no Conselho Federal em razão de eleições. A minha esposa, seguramente, ela detestava todos aqueles momentos em que eu me afastava e ia para Brasília participar dessas sessões. E mais me odiava ainda quando chegavam aqueles inúmeros processos físicos para relatar, para levar para a sessão subsequente. Mas é que eu não sei viver sem esse contato com a advocacia. Depois de 25 anos de conselheiro federal, creio eu que chegará a hora de eu me despedir desses trabalhos e abrir espaço para os mais jovens. Total engano. A confiança dos sucessivos presidentes que apareceram lá no Conselho Federal, depois de minha passagem como conselheiro, me tem, para minha honra, requisitado frequentemente para representar a advocacia brasileira em várias entidades internacionais, participando de seus congressos ou então figurando como membro de seus corpos permanentes, de sorte que a advocacia não vai me abandonar. Recordo-me muito bem que minha mulher me dizia: olha, eu tive uma sabedoria suprema, eu nunca disse na minha vida, opte entre a minha pessoa ou a advocacia. Eu jamais fiz isso para você porque eu sabia que você optaria pela advocacia. E ela estava com a razão, realmente. Então não posso deixar de dizer que este é um segundo ser que existe dentro de nós. E para esse segundo ser é uma honra extraordinária estar aqui na abertura desse congresso. Convocaram-me para falar sobre a advocacia e os desafios do século XXI. É muito cômodo, é muito tranquilo falar sobre isso, por 2 razões. Em primeiro lugar, o século XXI vai avançar
e eu estarei provavelmente já num outro plano e não poderei ser cobrado por eventuais enganos que eu cometa aqui. Então, isso não estou sendo alvo de qualquer reprimenda. Vou dizer o que penso, mas não serei cobrado pelo que estou dizendo. Então, isto é realmente uma grande tranquilidade. E em segundo lugar, meus amigos, quem tem mais de 50 anos de advocacia, como é o meu caso, e mais de 80 anos de idade, como é o meu caso também, pode talvez dizer algumas coisas que venham a ser úteis para quem está iniciando na advocacia ou para quem está não iniciando, mas está penetrando nessa nova forma de advogar que é própria desse século XXI. Desde a mais remota antiguidade clássica, porque os modelos da antiguidade oriental são muito pouco apeláveis nesse momento, na medida em que há uma interseção natural entre o plano religioso, o plano mítico e o plano do exercício das funções civis. Portanto, fiquemos na antiguidade clássica. Desde a antiguidade clássica, o advogado é o grande defensor da cidadania, é o grande defensor do povo, é o grande defensor do indivíduo. E isso passa, evidentemente, por mutações que a própria história impõe. De maneira que, dependendo do momento em que se vive, a figura do advogado é um verdadeiro escudeiro da sociedade, ou então é um réprobo, uma pessoa maldita, uma pessoa desagradável, bastando lembrar para tanto o que sobre os advogados pensavam, por exemplo, Napoleão e Hitler, que na verdade não tinham simpatia alguma pela figura dos advogados. Mas aquela advocacia clássica, aquela advocacia que se exercia pelo desdobramento e pelo sacrifício individual do advogado, foi mudando no curso do tempo. Nos dias presentes, a feição do exercício da advocacia é outro. A advocacia convoca hoje em dia uma série de desafios que têm que ser enfrentados. Em primeiro lugar, porque o fenômeno jurídico, ele se ramificou de maneira extraordinária. Há várias e várias divisões ou subdivisões do conhecimento jurídico, de sorte que é impossível no dia presente um tratadista ou um advogado ou um paladino da advocacia conhecer todos os ramos do direito. É inteiramente impossível. Daí surgiram exatamente as congregações, as associações, as corporações que levaram no momento presente o Brasil a conhecer mais de 600 grandes escritórios registrados na Ordem dos Advogados. São mais de 600 sociedades de advogados, como é natural com o predomínio absoluto de São Paulo, em razão da concentração da vida econômica em São Paulo, mas aqui mesmo no Espírito Santo já é considerável o número de sociedades de advogados. Esta é uma hipótese de exercício de advocacia que aurimos de modelos outros, modelos alienígenas. É o que acontece na Europa, é o que acontece nos Estados Unidos. Nós também, antes mesmo de transplantarmos para o Brasil esse modelo, já tínhamos um pioneirismo. O pioneirismo do famoso escritório Pinheiro Neto, sediado em São Paulo, que antes mesmo de se falar em sociedade de advogados no Brasil, já existia como uma grande corporação de advogados. Hoje em dia, o fenômeno se irradiou, os escritórios brasileiros, inclusive, estão presentes nos vários continentes. Há escritórios brasileiros na Ásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos. Por toda a parte, a advocacia brasileira abriu seu espaço, abriu seus nichos também. Mas acontece que há outros desafios que já aparecem no horizonte. E parece... Peço desculpas que estou acabando de sair de uma gripe. E para esses novos desafios, temos de estar evidentemente alertados. Até aqui, o advogado era, sobretudo, um profissional da composição dos litígios, da dirimência da litigiosidade. Passamos por um momento que é o momento atual, em que ao lado do advogado, que é aquele que deve compor litígios, ele deve prevenir também os litígios. A prevenção que se faz, seja pela via consultiva, seja pela via do diálogo aberto com os litigantes, mas o advogado da prevenção à litigiosidade é um momento novo também da advocacia, que ainda não esgotou todas as suas virtualidades e que merece, por isso mesmo, ser encarado com muito cuidado por quem queira exercer a advocacia. Estamos agora avançando para um terceiro momento. Esse terceiro momento é o momento da consensualidade, o momento da busca das soluções
tenha ou não tenha havido a instauração do litígio, a busca da solução de um determinado litígio efetivo ou potencial, mediante técnicas de interrelacionamento e de interação no conflito de interesses. O advogado que conversa com um e com outro, que procura com um e com outro obter uma composição, de sorte a não judicializar o litígio. Esta é uma nova etapa para a qual os advogados não só têm que se preparar, porém, muito mais que os advogados, as escolas de direito têm que estar preparadas. As escolas de direito ainda formam advogados de prevenção ou de composição de litígios e precisam formar agora advogados que tenham uma visão da importância fundamental da consensualidade na composição heterojudicial dos litígios antes que eles se instalem, a fim de que a paz social seja buscada com mais rapidez, com mais segurança e com mais eficiência. É preciso preparar esse advogado do amanhã. E esse advogado do amanhã precisará muito do apoio da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados tem que estar aparelhada para, nas escolas de direito e nas suas interações com os advogados, mostrar-lhes este papel fundamental de elemento de paz social que, afinal de contas, o advogado tem de encarnar, do qual ele não pode abrir mão de sorte alguma. Esta é uma nova feição, mas não basta isso, porque é preciso buscar o fio condutor que está unindo aquele advogado que está lá na antiga Roma, que eu procurei trazer na história, a esses dias atuais da consensualidade. Esse fio condutor, ele é composto exatamente pela série de deveres que se impõem ao advogado desde o momento bom ou mal da sua vida intelectual e da sua especulação volitiva em que ele escolhe ser advogado. Ser advogado impõe uma série de compromissos. Compromisso com o cliente, compromisso com a sociedade, compromisso com a entidade à qual ele está afiliado, compromisso com a cidadania, compromisso com a ética. O advogado, ele é permanentemente desafiado a atualizar os seus conhecimentos. E, nesse particular, as escolas de advocacia têm cumprido um papel excepcional na vida da nossa entidade, seja a daqui do Espírito Santo, seja do Conselho Federal, sejam todas as outras escolas que existem pelo país. É preciso atualizar o conhecimento jurídico e aprofundar esse conhecimento. É imprescindível que o advogado esteja preparado para, vou usar uma expressão que é um anglicismo, mas que tem um curso absoluto dentro do nosso dia a dia. O advogado tem que customizar a assistência jurídica que ele presta a seu cliente. O que significa customizar nesse caso? Significa que ele tem que dar um atendimento especial e específico àquele cliente. Ele precisa conhecer o que aquele cliente tem de peculiar, quais são os seus problemas, quais são os seus desafios, quais são as suas formas de atender às suas eventuais crises. E isso tudo só se faz através de uma interdisciplinariedade do ensino jurídico que ainda não está entronizada e que a nossa escola de advocacias podem começar a se dedicar intensamente a elas. Há diversos campos do conhecimento que são, na realidade, essenciais para que um advogado possa ser um bom advogado, para que o advogado seja o elemento capaz de dialogar com o seu cliente e levar a ele tranquilidade, porque o cliente vem até nós com um drama, com um problema, que ele nos traz para que nós dele nos ocupemos e devolvamos a essa pessoa a sua contingência, de certa forma, um tanto pacificado pelo que ouviu de nós. Temos nisso, então, muito de economista, muito de psicólogo, muito de contabilista, enfim, várias e várias técnicas que devem estar presentes nesse trato diário com a clientela são essenciais para esse momento novo da advocacia. Mas, no fundo, o que existe é aquilo que sempre existiu como desafio para todos os nossos advogados. Compromisso com a ética, isto é essencial. O advogado tem que se pautar pelos padrões morais da sociedade e pelos padrões éticos da sua profissão. Compromisso com o estudo, o advogado não se pode deixar superar pelo progresso do conhecimento, ele tem que perseguir esse processo de conhecimento de maneira total,
compromisso com a sociedade. Esse compromisso com a sociedade, inclusive, ele é multifacetado nas formas de serem enfrentados. Há aqueles advogados que já tenham tido a possibilidade de atender de uma certa forma, de atingir de uma certa forma um determinado estágio de estabilidade no exercício da profissão, devem se sentir desafiados pela ideia de prestar a advocacia pro bono, de ajudar, colaborar com isso, com as defensorias públicas e com todos os escritórios modelos. O advogado deve também dedicar o seu tempo para aquele que precisa do advogado e não tem como pagá-lo, e que nem sempre consegue o atendimento necessário nos órgãos que existem instituídos para prestar essa assistência, e que são, na realidade, tão numerosos os casos em que essa assistência é solicitada, que tais órgãos não são capazes de dar uma resposta apta para tudo isso. Mas, senhores, não bastasse tudo isso, temos um novo desafio, que é o desafio tecnológico. E é no desafio tecnológico que eu posso realmente caminhar já para o fim desses 30 minutos da minha exposição. O desafio tecnológico não significa só, e isso já é bastante, não significa só a adesão de toda a nossa litigiosidade ao chamado processo eletrônico. Esse é um passo importantíssimo, mas esse é um passo importantíssimo como racionalização da busca pela justiça e da prestação da justiça pelo judiciário, mas é um passo importantíssimo que ainda requer vários tipos de estágios para que nos encontremos dentro delas, todos nós, com igualdade, com paridade de armas. Acredito que a Ordem dos Advogados, pelas escolas novamente, e também no contato com todos os integrantes dessa entidade extraordinária, a Ordem dos Advogados tem que, por exemplo, facilitar financiamentos para aquisição de equipamentos eletrônicos, tem de criar cursos para que os advogados, ou os mais antigos, ou mesmo os mais novos, que não tenham ampla possibilidade, se familiarizem com o exercício do processo eletrônico. É preciso realmente dizer que os advogados têm que ingressar nesse novo mundo. E esse novo mundo é tão novo, mas é da mesma forma tão dinâmico, que o que existe hoje de desafiador, e acaba de personalizar no processo eletrônico e na advocacia eletrônica, um desses desafios do século XXI, ele é tão dinâmico, esse progresso, que já há coisas que estão acontecendo aí na nossa frente, para a qual provavelmente nem sequer temos ainda respostas, mas já temos o desafio. Estou a falar especificamente do fenômeno da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é todo um universo a nos desafiar. E quando eu falo em inteligência artificial, eu falo não só de equipamentos capazes de adquirir conhecimentos, processar tais conhecimentos e dar resposta aos problemas que são postos a esses equipamentos dotados de inteligência artificial, como estou falando mais. Estou falando também num outro fenômeno que é dos nossos tempos, qual seja o da internet das coisas. E a internet das coisas, ela se estipula, se estatui, enfim, ela se exterioriza exatamente na possibilidade, que não é ficção científica, é bom que lhes diga isso, de os equipamentos de informática começarem a interagir entre si, trocar informações entre si, trocar ideias entre si e proporem soluções entre si. Claro, dirão os senhores, por trás disso tudo sempre há um programador humano, um programador que insere um código de instruções essas que servirão para essas máquinas dotadas de inteligência artificial poderem ajudar o advogado na sua tarefa. Esta é uma visão, lamento dizer, conservadora. Há, na realidade, muito mais do que isso por trás do fenômeno da internet das coisas e da advocacia dotada de inteligência artificial. Eu cito um exemplo clássico e ainda não resolvido. Trago até aqui uma contribuição que me foi prestada porque tive o prazer de assistir a uma palestra de um advogado da IBM que nos levou exatamente o seu sistema específico de advocacia dotada de inteligência artificial. Em 2011, portanto, é coisa de 6 anos. Em 2011, a IBM apresentou um sistema cognitivo
que batizou com o nome do criador da empresa, Watson. Isso foi o primeiro modelo. Hoje em dia, o último modelo, que é aquele já aperfeiçoado pela Google, é exatamente o ROS. O ROS, ele trabalha com a tecnologia Watson da IBM, porém adaptada e atualizada de 2011 para 2017. O Watson, ele em 2 dias, ele leu, reteve, memorizou e reproduz quando se quer toda a Wikipédia. E os senhores sabem que a Wikipédia é alguma coisa impossível de ser por algum de nós em alguns anos totalmente abrangida, conhecida, e em 2 dias o Ross, com a tecnologia Watson, realmente dominou essa tecnologia, enfrentou problemas, errou por algumas vezes na resposta, mas uma vez corrigidos os seus erros, ela soube programar-se internamente e oferecer respostas plausíveis. Nessa conferência, foi nos dado saber o seguinte: o Watson entende, aliás, são 3 características do Watson ou do Ross, como queiram. O Watson entende o que significa, ele processa a linguagem humana, a linguagem natural. O Watson raciocina, ou seja, ele gera e testa hipóteses, e o Watson interage, ele responde fundamentadamente às questões que lhe são apresentadas. Na IBM, atualmente, a ele se confia a análise primeira da personalidade de candidatos aos empregos de alto escalão. Vejam, senhores, como estamos avançando de maneira, talvez, assustadora, dentro de um futuro que não sabemos exatamente o que nos reserva. Quando, eventualmente, o Watson não deu resposta a determinadas perguntas, num primeiro instante, coordenou o banco de inteligência e a elas replicou com acerto na sequência. Vejam, senhores, que estamos em face de alguma coisa realmente assustadora. O que fazemos em face disso? Há mais. O Watson, ele absorve, e estamos falando agora de grandes escritórios. 48% do trabalho de advogados nas grandes firmas de advocacia norte-americanas, 48% desses trabalhos são feitos hoje em dia mediante equipamentos com inteligência artificial. E o que são esses 48%? Não só a codificação de legislação, de precedente, de bibliografia, mas também a feitura de minutas de contrato, a elaboração de pareceres, a formulação de peças judiciais, com os dados que eles são inseridos, mas a partir dos quais ele é capaz de criar soluções e de criar respostas. Isto é algo de absolutamente novo, mas eu diria também um pouco apavorante, porque realmente nesse estágio são 48%. Isso tem reflexos extraordinários. Tem reflexos, por exemplo, no mercado de trabalho. Quantos e quantos advogados, com a utilização, a generalização da utilização desses equipamentos, quantos e quantos advogados não perderão, por exemplo, seus empregos? Na verdade, isso é algo a ser pensado. É claro, sempre se poderá pensar, tal como aconteceu na primeira Revolução Industrial, em que aparecem tipos de empregos para justamente viabilizar ou otimizar todas as criações da primeira Revolução Industrial. Essa segunda Revolução Industrial, ela requer realmente, talvez, a criação de novos empregos, mas novos empregos de alto nível tecnológico, de alto rendimento intelectual. É um mercado de trabalho, portanto, mas é um mercado de trabalho restrito, é um mercado de trabalho severo, rigoroso na filtragem daqueles que poderão entrar neste caminho. Atualmente já há 12 escritórios em São Paulo que utilizam o sistema Watson/Ross e utilizam com grande alegria, diga-se de passagem, até porque o Watson ele fica ligado 24 horas por dia, ele se atualiza 24 horas por dia e ele se conecta com os usuários 24 horas por dia, dando-lhes as novas soluções, as novas sugestões e, enfim, as novas decisões e as novas, enfim, luzes e caminhos para que o advogado trabalhe. Pergunto eu aos senhores já pensaram nisso? Os senhores já pensaram? E essa é a advocacia do século XXI.
Esse é um desafio extraordinário. Como é que a ordem, por exemplo, vai poder trabalhar com essa realidade? É uma realidade que intensamente complicadora para o nosso alunado, para os nossos advogados atuais, enfim, para toda a sociedade. Por outra parte, temos aí também duas considerações, e são as finais realmente, porque já caminho para os minutos finais dessa exposição. Há duas considerações que merecem ser feitas nesse momento. A primeira delas é o seguinte: tudo bem, em razão da internet das coisas, os equipamentos se intercomunicam, são capazes de formular soluções, são capazes de fazer pesquisas, são capazes de enriquecer o seu banco de dados e de criar novas soluções que nós homens não tínhamos pensado nelas. E a que isso nos leva? Nós ainda somos os programadores, somos ainda os programadores desses equipamentos, mas temos agora que mudar um pouco a nossa visão de programar. O que temos é de criar, na verdade, códigos de ética para os equipamentos de inteligência artificial. Temos que inserir nesses equipamentos dotados de inteligência artificial certas regras básicas que, inclusive, hoje a música foi trazida aqui como solução apaziguadora para o início dessa noite. Então, o caminho não da música, mas para a literatura. Lá na década de 50, um grande livro surgiu aí, Eu, Robô, de Isaac Asimov. E Isaac Asimov, que foi um grande escritor americano e que foi um dos pioneiros da ficção científica, ele já propunha ali no livro dele um código de ética para a vida robótica. E esse código de ética, é incrível que isso tenha acontecido na década de 50 e seja atual até os dias de hoje. O que os nossos programadores, por exemplo, de escritórios de advocacia, devem programar para o Watson/Ross? Em primeiro lugar, de maneira alguma, os computadores ou os equipamentos dotados de inteligência artificial podem agir de forma a causar dano àqueles que o utilizam. Isso tem que ser inserido na programação de maneira absoluta. Em segundo lugar, os computadores não podem permitir que danos sejam causados àqueles que o utilizam. E a terceira regra: o computador tem que se autodestruir se ele não for capaz de atender nem a primeira nem a segunda dessas duas regras. Esse código de ética muito simples, proposto em Eu, Robô, ele é absolutamente moderno para a utilização nos equipamentos de inteligência artificial para a nossa advocacia. Recentemente esteve no Brasil, mais particularmente em São Paulo, um professor português da mais alta categoria, que nos trouxe as suas preocupações quanto à utilização do robô. E eu reproduzo aqui, se aqui conseguir realmente localizá-la, as suas preocupações fundamentais. As preocupações fundamentais que ele trazia se resumiam na seguinte consideração: muito bem, está tudo ali. A máquina tem toda uma série de respostas a nos dar. O que nós não podemos é nos limitar a essas respostas que elas podem nos dar. Nós não podemos pesquisar só com o acesso a esses equipamentos de inteligência artificial. Nós temos que tentar ir além deles. E ir além deles significa estudar mais. Ir além deles significa aperfeiçoar-se cada vez mais. Ir além deles significa ter uma sensibilidade cada vez maior para os fenômenos da sociedade e do indivíduo. Ir além deles significa glorificar a ética como padrão indeclinável no exercício da nossa profissão. Só assim, só realmente nessa corrida incansável, mas absolutamente irrenunciável entre nós e o progresso das máquinas, é que poderemos construir uma saudável advocacia do século XXI que dê resposta a esses desafios. Nós não podemos nos limitar ao comodismo da consulta aos equipamentos de inteligência artificial. Nós temos de estar na frente sempre. E esse estar na frente sempre nos obriga a cumprir esses compromissos fundamentais da nossa profissão: ética, solidariedade, estudo. São esses os compromissos que estão sempre na base do exercício da advocacia, desde a antiga Roma, que eu puxei lá no começo da nossa conversa, até os dias presentes. Só assim seremos independentes. A independência do advogado se faz do cumprimento desses compromissos. O advogado que não abandona a ética, que é solidário com a sociedade e que tem em si o compromisso de sempre se aperfeiçoar, esse advogado é
o advogado. E o advogado é um protagonista indispensável da sociedade. Peço desculpas pela extensão da exposição, que procurei resumir da maneira mais rápida possível, porque este assunto é realmente muito grande. Agora, no final do mês de no final do mês de outubro, a União Internacional dos Advogados realiza mais um dos seus congressos anuais, desta vez na cidade de Toronto. Eu sou um dos 2 vice-presidentes do direito da biotecnologia dessa entidade. E um tema fundamental da nossa Comissão de Biotecnologia é exatamente a inteligência artificial e seus desafios para a advocacia. Muita coisa do que lhes disse aqui, do que vou dizer lá, eu acabei de lhes dizer aqui. Num âmbito diferente, terei que dizer muito mais, até pela própria universalidade da plateia que lá estará presente e que sabe muito mais de inteligência artificial do que nós, que estamos aqui num país onde essas coisas ainda estão começando. Mas já que está começando, está na hora, então, de incutirmos os nossos freios, as nossas proporções e as nossas dimensões. O advogado é um ser humano. O ser humano é superior a qualquer máquina e teremos de competir sempre para que estejamos sempre nessa vanguarda. Muito obrigado aos senhores.